Você já se sentiu preso, não apenas por paredes físicas, mas por circunstâncias injustas? Preso em um emprego sem futuro, em um relacionamento quebrado, em uma doença que não cede, em um silêncio de Deus que parece durar uma eternidade? A prisão não é apenas um lugar de confinamento. É um estado da alma onde a esperança luta para respirar. E é no lugar mais improvável, no fundo do poço do esquecimento, que Deus escolhe montar o palco para uma de suas mais claras revelações sobre o destino humano. No livro de Gênesis, encontramos José, traído, vendido, falsamente acusado e jogado na prisão do faraó, um lugar de injustiça e escuridão. Mas então, dois homens, altos oficiais da corte, são lançados na mesma cela, o copeiro Mor e o padeiro Mor. Uma noite, ambos têm um sonho, sonhos que os perturbam profundamente. E José, o prisioneiro esquecido, se torna o portador de duas profecias, uma de vida, restauração e graça, a outra de morte, juízo e fim. Por que Deus revelaria destinos tão opostos lado a lado na escuridão de uma prisão? E a pergunta que ecoa daquela cela até o seu coração hoje é: na história da sua vida, você está vivendo o sonho do copeiro ou o pesadelo do padeiro? Esta mensagem é para você que se sente em uma encruzilhada, para você que busca entender o propósito por trás da sua provação, para você que se pergunta sobre o seu futuro, não apenas nesta vida, mas na eternidade. A história desses dois homens não é sobre adivinhação, é um espelho espiritual. A interpretação de José revela um padrão divino, uma escolha que é apresentada a cada um de nós. A escolha entre confiar na provisão que vem de cima ou confiar nas obras das nossas próprias mãos. Até o final desta jornada, você vai entender a simbologia profética por trás do cálice do copeiro e dos pães do padeiro e descobrirá qual dos dois representa o caminho para a verdadeira libertação, não apenas da prisão, mas da condenação. Irmãos, bem-vindos à masmorra do faraó, um lugar que Deus transformou em um púlpito. O que aconteceu aqui revela o coração da justiça e da misericórdia de Deus. Fique comigo, porque estamos prestes a decifrar um código divino que pode definir o seu destino eterno. O mundo ordinário de José era a monotonia da injustiça. Gênesis 40 nos diz que ele estava no cárcere, o lugar onde se encerravam os presos do rei. Seu mundo era feito de paredes de pedra, da companhia de criminosos e da dor aguda do esquecimento. Ele que sonhara com o sol, a lua e as estrelas se curvando a ele, agora vivia sob a terra, esquecido por sua família, esquecido por Potifar e aparentemente esquecido por Deus. Este é um mundo ordinário de muitos de nós, uma rotina de dor, onde as promessas do passado parecem uma cruel ironia. João Batista na prisão, o homem que anunciou o Cordeiro de Deus, o maior dos profetas, termina seus dias em uma cela escura, chegando a enviar mensageiros para perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? A prisão é um lugar que testa até a fé dos gigantes. Qual é a prisão em que você se encontra hoje? Em qual área da sua vida a injustiça e o esquecimento parecem ser a sua rotina diária? A chamada irrompe na escuridão. Não é um anjo, não é uma voz do céu. São os rostos tristes de dois novos prisioneiros. E José, entrando a eles pela manhã, olhou para eles e eis que estavam turbados. O copeiro Mor e o padeiro Mor do faraó. Homens de alta posição, agora rebaixados e atormentados por sonhos que não conseguiam entender. A aventura de José começa não com foco em seu próprio problema, mas com a sensibilidade para notar a dor do outro. A chamada de Deus muitas vezes nos encontra quando decidimos parar de olhar para as nossas próprias correntes e começamos a nos importar com as deles. O sacerdote e o levita viram o homem ferido e passaram de largo, focados em suas agendas.
O samaritano, o improvável, parou. Sua aventura de compaixão começou quando ele se permitiu ser interrompido pela necessidade alheia. Deus te chama para ser uma resposta na vida de alguém hoje. Se você aceita ser um instrumento, mesmo em meio às suas lutas, comente: "Eis-me aqui, Senhor." A recusa aqui é sutil. Não é de José, mas dos próprios homens. Por que eles estavam tristes? Porque não havia quem os interpretasse. Eles estavam em uma prisão, longe dos magos e adivinhos do Egito. A recusa deles era a crença de que a solução para o problema deles estava lá fora, no mundo, num sistema, e não ali, naquele lugar esquecido. Quantas vezes nós também acreditamos que a resposta de Deus só pode vir através de grandes nomes, de grandes estruturas, e desprezamos os Josés que Deus coloca em nosso caminho, em nossas prisões. Naamã, o leproso, ele quase recusou sua cura porque a instrução do profeta Eliseu foi simples demais. Mergulhe 7 vezes no Jordão. Ele esperava um ritual grandioso. Ele teve que vencer o orgulho para receber milagre. A recusa, muitas vezes, vem do orgulho. Eu procurava ajuda em todo lugar, em livros, em palestras, e a pessoa que Deus usou para falar comigo era alguém que eu ouvia todo dia, alguém que eu subestimava. Quase perdi minha bênção por não reconhecer o profeta na prisão comigo. O mestre se revela através da boca de José. Ele não diz: "Eu sou um grande sonhador, posso ajudar." Ele aponta para a verdadeira fonte de sabedoria. E José lhes disse: "Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos." Uau! Naquele lugar de miséria, José não havia perdido a conexão com seu mestre. Ele sabia que o dom não era dele, mas de Deus. Ele não era o dono da revelação, era apenas o canal. O verdadeiro encontro com o Mestre acontece quando, mesmo na fraqueza, reconhecemos que toda a sabedoria e todo o poder pertencem a Ele. Daniel, perante Nabucodonosor, ele fez a mesma coisa. O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. A humildade é a chave que abre os segredos do céu. Toda revelação vem de Deus. Se você busca sabedoria que vem do alto, siga este canal e comente: "Fala, Senhor, teu servo ouve." José cruza o limiar. Ele ouve o sonho do copeiro, uma videira com 3 ramos que brotam, florescem e dão uvas que ele espreme no copo do faraó. E José, cheio de Deus, declara: "Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado." Esta é a primeira profecia: vida, perdão, restauração. O copeiro lidava com o cálice. Ele recebeu graça. E aqui está a chave. O cálice na Bíblia muitas vezes representa um destino. Jesus, no Getsêmani, disse: "Pai, passa de mim este cálice." O copeiro que servia o cálice recebeu o cálice da vida. O filho pródigo, ele foi restaurado ao seu estado, recebeu um anel, novas vestes e uma festa. A mensagem da graça é sempre uma mensagem de restauração total. A graça de Deus nos restaura. Curta este vídeo agora para celebrar o poder da restauração que Ele oferece a cada um de nós. Agora vem a prova da coragem de José. O padeiro, animado com a boa notícia, conta o seu sonho: 3 cestos de pão branco em sua cabeça, e as aves comiam deles. A atmosfera muda. A prova para José é se ele terá coragem de entregar a má notícia com a mesma fidelidade que entregou a boa. O inimigo aqui é a tentação de agradar os homens, de adoçar a palavra de juízo. O contraste entre os sonhos se torna o palco para a prova da integridade do profeta. O profeta Micaías, perante o rei Acabe, todos os outros profetas profetizaram vitória. Só Micaías teve a coragem de profetizar a verdade da derrota e da morte, mesmo que isso lhe custasse a prisão. Um verdadeiro profeta não teme a mensagem que Deus lhe entrega. Mas por que o destino dos dois foi tão diferente? Ambos eram servos do faraó, ambos erraram.
O segredo está na simbologia do que eles carregavam. Um carregava um cálice, outro pães. É fácil celebrar a graça, mas estamos dispostos a ouvir a verdade sobre o juízo? Reflita sobre a importância de receber a palavra de Deus por inteiro. José se aproxima da escuridão. Com a mesma calma, ele declara: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Que palavras terríveis! O padeiro lidava com um pão, o pão do seu trabalho, da obra de suas mãos. Ele o carregava sobre a sua cabeça, um lugar de orgulho. Mas suas obras, por mais brancas que fossem, não podiam salvá-lo. Elas foram consumidas, roubadas, e ele foi condenado. Esta é a profecia da escuridão. Aquele que confia na obra de suas próprias mãos para se justificar, encontrará o juízo. Caim e Abel. Abel trouxe uma oferta de sangue, um sacrifício, reconhecendo a necessidade de cobertura. Caim trouxe o fruto do seu trabalho, a obra de suas mãos. A oferta de Caim foi rejeitada. Este é o padrão desde o início. A mensagem do Evangelho tem 2 lados, a graça e o juízo. Entender ambos é crucial. Se esta verdade te impacta, curta este vídeo como um sinal de que você a recebe com temor e tremor. A provação suprema não é de José, mas da própria palavra de Deus. Passaram-se 3 dias. O silêncio. A expectativa. Era o aniversário do faraó. E o texto diz: e restaurou o copeiro mor ao seu posto, mas ao padeiro mor enforcou, como José lhes havia interpretado. A palavra se cumpriu, literalmente. A vida e a morte aconteceram exatamente como o prisioneiro esquecido havia dito. Esta é a prova final de que Deus é soberano sobre o destino, e que suas palavras sobre salvação e condenação não são metáforas, são realidades. A cruz de Cristo, lado a lado com Jesus, 2 ladrões. Um zomba e se perde. O outro se arrepende e ouve a promessa: hoje estarás comigo no paraíso. 2 homens, 2 escolhas, 2 destinos, selados no mesmo lugar. A prisão de José foi uma sombra da cruz. O segredo é este: o copeiro representa a humanidade que aceita o cálice da graça. Ele não fez nada para merecer. Foi um ato de restauração do rei. Ele representa a salvação pela fé. O padeiro representa a humanidade que tenta se aproximar de Deus com o pão de suas próprias obras, sua própria justiça. Mas as aves do céu, os poderes demoníacos, a própria justiça de Deus consomem essas obras, e elas não são suficientes. Declare com fé: eu recebo o cálice da graça. A recompensa imediata para José é a validação do seu dom e uma semente de esperança. Ele disse ao copeiro: lembra-te de mim quando te for bem. Ele pede para ser lembrado, mas a recompensa para nós que ouvimos a história é o entendimento claro dos 2 caminhos. A recompensa é a oportunidade de escolher o caminho da vida. Contudo, a história nos dá um banho de realidade. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. A graça recebida foi esquecida. Isso nos ensina que mesmo após uma grande vitória espiritual, a jornada da fé continua. Os 10 leprosos curados. Apenas um voltou para agradecer. A ingratidão é uma resposta comum à graça e um alerta para nós. Um coração grato nunca se esquece da graça. Comente: Jesus, eu sou grato, para honrar a restauração que Ele te deu. O caminho de volta de José não foi imediato. Foram mais 2 anos inteiros no silêncio, na escuridão. O copeiro estava livre, mas José continuava preso. Este é o caminho da perseverança. É o teste final da fé. Você continua a confiar em Deus mesmo quando a pessoa que você ajudou te esquece? Você continua a crer na promessa mesmo que as circunstâncias não mudem? Este silêncio
foi o último estágio do tratamento de Deus no caráter de José, à espera de Davi. Ele foi ungido rei quando era adolescente, mas só assumiu o trono muitos anos depois, após perseguições e espera. O tempo entre a promessa e a posse é onde o caráter é forjado. A ressurreição acontece, quando ninguém mais esperava. O faraó tem um sonho, e então, finalmente, a memória do copeiro é despertada. Então falou o copeiro mor a Faraó: lembro-me hoje das minhas ofensas. José é tirado às pressas da masmorra, barbeado, vestido com roupas novas e levado à presença do homem mais poderoso da terra. Esta é a sua ressurreição, da cova para o palácio, da humilhação para a exaltação. O esquecimento dos homens não pôde anular o tempo de Deus. A ressurreição de Cristo, a pedra do túmulo foi removida e aquele que parecia derrotado se levantou em poder e glória. A ressurreição de José é um tipo da ressurreição que nos espera, o elixir. A verdade eterna que essa história nos entrega é a mais central do Evangelho. O padeiro confiou no pão de suas mãos e foi condenado. Jesus disse: eu sou o pão da vida, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Nós não somos salvos por oferecer o nosso pão a Deus, mas por receber o pão que desceu do céu. O copeiro foi salvo pela graça, recebendo o cálice. Jesus, na última ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele bebeu o cálice da ira que era para nós, para que pudéssemos receber o cálice da salvação. O elixir é este: você vai tentar se salvar com as obras das suas mãos como padeiro, ou vai receber de graça o cálice da salvação e o pão da vida, que é o próprio Cristo. A grande comissão: levar esta notícia ao mundo, anunciar que o cálice da salvação está disponível a todos que creem e que não há outra obra que possa nos justificar. Hoje, nesta prisão das suas circunstâncias, dois sonhos estão diante de você. O sonho do padeiro, que te diz: se esforce mais, faça mais obras, seja uma pessoa melhor e talvez você seja aceito. É o caminho do orgulho e da condenação. E o sonho do copeiro, que te diz: você não pode fazer nada para merecer. O rei te oferece o cálice do perdão e da restauração de graça. Apenas receba. A pergunta não é se você é bom ou mal. A pergunta é: em quem você está confiando? Nas suas mãos ou nas mãos de Cristo? No seu pão ou no sangue dele? Deus está interpretando o sonho da sua vida hoje. E Ele te chama para abandonar os cestos de pão das suas obras e estender as mãos vazias para receber o cálice da salvação que custou a vida do seu filho. A porta da prisão se abriu. O copeiro foi restaurado. O padeiro foi julgado. A história se cumpriu. Hoje, a história da sua vida está sendo escrita. A escolha é sua. Não seja como o copeiro que se esqueceu, mas receba a graça e viva uma vida de gratidão, lembrando-se sempre daquele que te tirou da masmorra. Se você escolhe hoje o caminho do copeiro, o caminho da graça, inscreva-se neste canal agora e ative o sino. Queremos caminhar com você nesta jornada de fé. Muitas pessoas estão presas, tentando se salvar com suas próprias obras. Esta mensagem pode ser a chave para a liberdade delas. Compartilhe este vídeo com quem você ama e sele a sua decisão nos comentários, escrevendo #Eu escolho o cálice da graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9.